levar a paz, levar o arco, destruir, construir, ser voz de Deus, ser forte e fraco, sempre eis vir aqui, a palavra do Senhor. Olá amigos, irmãos, quero neste momento desejar que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O intuito deste vídeo é trazer uma reflexão bíblica que você possa pensar, refletir em algo que marcou a minha vida. Eu assisti a uma live do Tiago Brunet juntamente com a Gabriela Rocha, e eles disseram uma frase nesta live, e eu quero compartilhar esta frase, e baseado nesta frase que o Tiago Brunet falou na live, eu quero fazer a nossa aqui reflexão. Ele disse o seguinte: o tema da live, o teor da live, ele teve um caminho onde o que fazer com a vocação que a pessoa tem, o chamado que a pessoa tem. E uma palavra tremenda que aconteceu nessa live foi: o que diferencia a nossa vocação é a preparação. E quando Tiago Brunet disse isso na live, aquilo entrou dentro do meu coração, e eu comecei então a ser aqui reativado, ativado, pensando nisso. E pensando nisso, eu gostaria hoje de trazer aqui uma reflexão baseada no que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 9 e o versículo de número 24. O apóstolo Paulo, nesse texto bíblico, ele vai trazer uma palavra, e ele faz ali uma comparação entre uma carreira, entre um esportista, entre alguém que está correndo. E a parte B do versículo diz o seguinte: correis de tal maneira que alcanceis o prêmio. E aí eu fiquei pensando e meditando nesta palavra, baseado nesta frase que eu ouvi ontem. Eu quero que você frise bem esta frase: o que diferencia a nossa vocação é a preparação. Você, assim como eu, já deve ter escutado inúmeras vezes que Deus capacita aqueles que Ele chama. Ora, Deus, Ele faz aquilo que compete a Ele fazer, aquilo que depende para que eu faça, para que você faça, você precisa fazer. Então, nós vamos aqui pensar um pouco nisso, porque muita gente tem uma chamada, muita gente tem uma vocação, mas não sai da zona de conforto, não se move e fica inerte, e o tempo passa e nada acontece, e aí fica aquela dúvida: mas e a chamada? Irmãos, eu gostaria de ler aqui o texto completo, e ele diz o seguinte: portanto, o lutador abstém-se e exerce o domínio próprio em todas as coisas. Na verdade, o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós para alcançar uma coroa incorruptível. Interessante que o apóstolo Paulo aqui, ele vem falar a respeito deste correr. E nós, irmãos, nós temos uma carreira que nos fora proposta, ou seja, uma carreira cristã. Mas eu quero que você escute até o final, porque isto ele abrange a nossa vida como um todo. E então isso, para que nós tenhamos uma carreira cristã de êxito,
alguns princípios são fundamentais e devem ser observados. Eu gostaria que você observasse comigo. A primeira coisa, nenhum atleta ele vai para uma competição de qualquer maneira. Nenhum atleta ele vai para uma competição sem antes ter treinado, ter se dedicado, ter se esmerado naquilo que ele propôs competir. Ou seja, o versículo 25, ele vai nos falar aqui a respeito de um treinamento rigoroso. E permita-me já abrir aqui um parênteses. Nós estamos vivendo em um momento aí, já são mais de 120 dias, estamos indo para 130, 140 dias de isolamento social, distanciamento, e trabalha, não trabalha, e fica em casa e trabalha em home office. A grande pergunta é: o que é que nós temos feito com este tempo? Eu quero dizer que você pode aproveitar este momento para treinar, para buscar um crescimento. O tempo que dedicamos nos preparando de algum modo, em algum momento, ele vai retornar para nós em bênçãos. Ou seja, quando se trata de ministério, estamos tendo todo o tempo do mundo. E como eu já iniciei aqui, quantas pessoas que elas têm a oportunidade de se preparar, mas estão neste momento, o que está fazendo? Ou está assistindo novela, e repetida ainda, ou está assistindo filme, está assistindo série, ou está fazendo tantas outras coisas, mas não está aplicando naquilo que realmente pode fazer com que o seu desenvolvimento seja ativado para que ele possa ter a vocação dele de forma melhor, cumprir a sua vocação de forma melhor. Então é necessário que haja uma preparação, né? Seja você um profissional liberal, seja você um empresário, seja você um atleta, você precisa fazer alguma coisa, você precisa fazer algo diferente. Eu vejo muitas pessoas às vezes dizendo que não consegue determinada coisa, que as coisas não dê certo. O grande questionamento aqui e o grande incentivo é o seguinte: você quer obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Ou seja, é necessário que você mude o seu foco, mude o seu propósito, e você precisa buscar treinar, você precisa ser disciplinado, para que através desse treinamento rigoroso, você possa então ser alguém bem sucedido na vocação que você foi chamado. Muito interessante. E ele diz ainda a respeito do exercício físico, né? Não que ele condene o exercício físico, afinal nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Porém, ele diz o seguinte, que o exercício físico para pouco se provei, mas nós precisamos fazer o que? Cuidar da nossa piedade, cuidar da nossa vida espiritual, porque sim, isto é proveitoso e temos a promessa da vida eterna. Então a primeira coisa, treinamento rigoroso. Não queira resultados maravilhosos se você está fazendo de qualquer jeito. Volto a frisar. Ministerialmente falando, muita gente acha que o ministério é como se fosse uma carreira, quando você galga lá no seu trabalho, que você começa como guardinha, depois você vai para auxiliar, depois você vai para analista, depois você vai para supervisor, até alcançar lá o cargo da presidência. Ministério não é isso. Se você foi chamado para ser um cooperador, treine rigorosamente para que você seja o melhor cooperador da sua igreja, da onde você ali está cooperando. Seja para um diácono,
seja para um presbítero, seja qual for o título, ou o cargo, ou a vocação que você foi chamado, treine, não para ser melhor do que ninguém, mas para ser melhor do que você mesmo, e você poder fazer com dignidade e fazer com muita propriedade a vocação para o qual você foi chamado. Uma outra coisa interessante: tenha um alvo. O versículo de número 26, ele vai dizer: portanto, eu deste mesmo modo, não como por algum desconhecido, desta maneira combato, não como combatendo ao ar. Ou seja, é necessário termos um alvo. Alguém já dizia o seguinte: se você não tem um alvo muito bem determinado aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Mas nós sabemos que para atingir a um determinado objetivo, um determinado alvo, nós precisamos que ele esteja muito bem determinado, ele esteja muito bem na nossa mente, na nossa visão, onde é que nós queremos chegar. Ou seja, se eu não sei para onde eu quero ir, cá para nós, qualquer caminho serve. Por onde eu for, eu vou alcançá-lo, mas isso não é verdade. Se você não tem um alvo muito bem definido, você viverá uma vida cheia de incertezas, cheia de inseguranças. Mas nesta oportunidade eu chamo a sua atenção para que você pense muito bem. Qual é o alvo? Qual é o objetivo? Onde é que você quer chegar? E aí assim você conseguirá medir, traçar os seus treinos, o seu treinamento e o caminho, porque não são os caminhos, o caminho que você precisa trilhar para chegar muito bem no alvo que você determinou. O próprio apóstolo Paulo nos exorta a descobrirmos, e aí trazendo um pouco agora para a nossa vida cristã mais propriamente dito, ele diz o seguinte lá em Efésios 1,18, lá o contexto vai nos dizer que ele nos exorta a descobrir a esperança para a qual Deus nos chamou. E isso eu começo a pensar: qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua existência? Por que é que você nasceu? Eu já quero te dar uma dica aqui e te dar um conselho. Pense nisso. Você nasceu para a glória de Deus. E sabe por que mais você nasceu? Para ser uma bênção, para ser feliz e, sobretudo, para fazer outros felizes também. Então é necessário, e eu estou aqui com os meus amigos nessa noite, eu estou muito alegre, eu estou muito feliz, e eu acredito que você consegue perceber isso aí do outro lado do vídeo. Você precisa descobrir o propósito de Deus na sua vida, para que você possa viver de forma mais intensa as suas metas, buscar aquilo que Deus vocacionou você, e você então procurará cumprir com maior alegria. Talvez você está aí triste, borocochô, não sei porque eu vim ao mundo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu digo para você que é um momento que você está vivendo, mas a partir de agora, deste momento, eu quero que você reative dentro de você a fé que Deus plantou dentro de você, e que você nasceu para um propósito, e você muitas vezes está perdido neste caminho, porque por algum momento você perdeu o foco, ou até mesmo ainda não descobriu qual é o propósito para o qual você nasceu. Então nesta oportunidade, ouça esta palavra, ouça este conselho de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus, independente da sua religião,
Deus está me impulsionando para dizer para você: tenha fé, tenha esperança, reative dentro de você. Você, em meio a 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas, você é único e nasceu para um propósito. Está em dúvida? Procure descobrir qual é o seu propósito. E eu tenho certeza que à medida que você procurar cumprir o seu propósito, você será mais feliz. Glória a Deus. E para finalizar, o versículo de número 27, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: antes subjugo o meu corpo e reduzo a submissão, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Aqui o apóstolo Paulo vai dizer a respeito de subjugar a carne, né? O apóstolo Paulo ele vai dizer aqui a respeito da submissão em relação à nossa carne, e ele vai nos mostrar que nós precisamos subjugar esta carne que muitas vezes quer nos afastar do propósito real para o qual Deus nos chamou, para o qual Deus nos vocacionou. E eles dizem então, Gálatas 5:16, ele vem dar uma instrução para nós, que nós venhamos viver em espírito. E vivendo em espírito, nós não satisfazemos os desejos da carne. Paulo, ele dá um conselho para nós, e isso se aplica na sua vida espiritual. Isso se aplica na sua vida profissional. Mas como? Sim, você junto com a sua equipe, você viverá de tal forma para aquela equipe, liderando ou sendo liderado, de forma a glorificar o nome de Deus, trabalhando com afinco, ajudando ao seu líder. Muitas vezes você que é líder, ajudando ao seu liderado. Inclusive hoje eu vi uma figura, eu achei muito interessante, a diferença do chefe e do líder. E aí lá estavam duas pessoas carregando o chefe nas costas, e aí ali estava o chefe, e na outra imagem estava o líder. O líder estava na frente, segurando junto com os dois liderados e puxando o escritório. Ou seja, você não satisfará o desejo da carne, a inveja, as intrigas, as brigas. Não, você estará ali vivendo em espírito. Olha só, Paulo ainda vai demonstrar que o seu cuidado em estar trabalhando para que ele fosse encontrado praticando aquilo que ele pregava. E isso deve ser uma busca intensa, não só minha, mas de todos vocês que me ouvem, que nós possamos viver o Evangelho do Senhor, que as misericórdias dele possam nos alcançar. Para tanto, ele não poderia realizar os desejos carnais, e sim, deveria o que? Submetê-los à obediência do Espírito. Vivam o Evangelho de fato e de verdade. Quero apenas recapitular: treinamento rigoroso, ter um alvo e subjugar a carne. A largada, ela já foi dada. A corrida, ela já começou. E o relógio, ele está contando. Este é o seu tempo. Um novo tempo. Você que está aí do outro lado, é o atleta da vez. E aí, como é que você vai reagir ao saber disso? Você é o atleta da vez. Será um tempo de renúncias, será um tempo de treinamento intensivo,
mas eu quero afirmar para você que será um tempo também de galardões maravilhosos da parte de Deus, porque eu volto a frisar a frase que eu ouvi: o que diferencia a nossa vocação é a nossa preparação. Você foi vocacionado, então procure melhorar, procure se aprimorar naquilo para o qual você foi vocacionado. Olha que interessante, nessa pista existe apenas uma raia, e existe apenas um adversário. Sabe quem é? É você. Você é o seu próprio adversário. E eu te convido hoje que você não carregue dentro de você a necessidade ou o querer, o peso de ser melhor do que ninguém, mas vença esta corrida de um homem só, que o seu adversário é você mesmo. Mas eu quero te dar uma notícia: você não está sozinho, você tem Deus com você, você tem o Espírito Santo para te ajudar, e você não está sozinho. Eu quero te abençoar. O desejo do meu coração para a sua vida é que você seja bem sucedido, independentemente da área profissional, da área empresarial, da área ministerial, dentro da sua casa. O desejo do meu coração é que você seja bem sucedido, mas para isso você precisa ativar algumas coisas que dependem de você. Você foi chamado, é verdade, mas aquilo que depende de você, lembre-se, Deus não vai fazer. Eu quero finalizar aqui dizendo que Deus é contigo, e Ele é o maior interessado em ver você realizado e realizando aquilo para o qual você foi chamado. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te encoraje a mudar a sua mentalidade de uma mentalidade fracassada para uma mentalidade vencedora. Não se esqueça, você foi vocacionado, mas o que vai impulsionar a sua vocação é o tamanho da sua disposição em se preparar. Que Deus te abençoe e até a próxima.